Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live da IBNU nesta noite. Como nós fazemos toda quarta-feira, temos a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ministério, serviço no reino e aquilo que tem acontecido aí na IBNU e nas nossas conexões, parcerias, diversos ministérios especiais no reino de Deus. E você, nosso convidado, fique sintonizado aí, convide os seus amigos para mais uma vez nessa noite a gente falar sobre essa questão tão importante. E hoje nós vamos falar sobre o desafio de servir e de ministrar na universidade. Será que o ambiente da fé está realmente numa rota de falta de sintonia com o ambiente acadêmico? Como é que é essa realidade? Quais são os desafios da nova geração que está se formando e que vai fazer diferença no futuro da nação? E hoje, então, para todos nós aí, uma oportunidade especial. Teremos o nosso entrevistado de hoje, que tem aí apoio e parceria, e é da IBNU, Rodrigo Pinheiro, que vai falar com a gente sobre essa realidade, esse desafio, e junto com a gente também, nosso líder e pastor que trabalha com a galera mais jovem aqui, o Dilean Melo, e aí nos bastidores temos o apoio do nosso querido Jonatas Hübner e também a irmã Suzy Lee. Então estamos em sintonia aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dilean. Boa noite, Sayão. Um prazer estar aqui, poder falar sobre o Ministério na Universidade. Muito boa noite, muito bom estar aí em mais uma live juntos e vamos conversar mais um aspecto aí do ministério com jovens e todo esse preparo e essa importância que tem, porque a universidade é muito importante para a vida do jovem, ela prepara ele para o mercado de trabalho e ela também forma, né, muito da forma de pensar, da maneira que o jovem ele vai depois encarar a própria vida adulta, né? Então é uma fase extremamente importante e vai ser muito bom poder conversar sobre isso. Muito bem, então nós vamos dar continuidade. Já tem gente aí ligada com a gente de diversas partes aí em sintonia. Tem gente no Brasil, tem gente em São Paulo, em outros estados. Aliás, Rodrigo também está falando um pouco mais longe de nós aqui. Tem gente já da Europa e da Austrália já sintonizados Ó, com a gente aqui. Ou seja, quem está na Austrália já não está falando nem hoje, já está lá amanhã, né? Então o negócio aqui é, além do tempo e do espaço, o negócio realmente é extraordinário. Então vamos aí pedir que o nosso querido Dilean dê início aí à nossa primeira pergunta desta noite para o nosso querido entrevistado Rodrigo. Vamos lá, Dilean, bola contigo. A gente hoje vai conversar com o Rodrigo e eu creio que a primeira coisa importante a gente saber é exatamente quem o Rodrigo é, né? O que tá fazendo aqui, quem é essa pessoa que tá chegando e vai poder falar com a gente sobre toda essa situação. Então a gente quer, Rodrigo, saber quem você é, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da sua realidade, né? E até mesmo qual é o que te levou, né, nesse sentido, a essa trajetória acadêmica e também a trajetória aí de trabalhar com os universitários, ter essa visão, né, de olhar para os universitários. Sabemos já um pouquinho, algumas coisas a seu respeito, temos já algum tipo de relacionamento, mas é importante que o pessoal que está nos assistindo possa também saber quem você é. bom, eu sou paraense, enfim, passei meus primeiros 17 anos em Abaetetuba, uma cidade a 100 quilômetros de Belém. Depois eu fui para Belém para estudar física na Universidade Federal do Pará. Ali o meu interesse meio que foi despertado lendo ali o mundo de Sofia, tinha a ver com filosofia, mas eu tinha interesse ali por questões ali da ciência, né? E no contexto da universidade foi onde aconteceu a minha conversão. Apesar da minha família, parte de mãe ser evangélica, parte de pai ser católica, a fé em Jesus eu encontrei no contexto da universidade. Logo depois de eu me converter, eu conheci o Ministério da Cru Campus, que trabalha com universitários, e foi muito importante. Caminhei com esse ministério, foi importante para o desenvolvimento da minha fé, também me ajudar
a ensinar, a evangelizar, né? Poder também discipular. Então, isso foi muito bom. Aí, depois disso, eu fui para São Paulo fazer o mestrado em cosmologia na Universidade de São Paulo. Ali também caminhei com o Ministério da Cru Campus, conheci a IBNU, caminhei com a IBNU, tornei membro ali. Também aconteceu de eu conhecer a minha esposa, ela hoje é missionária da Cru Campus no Chile, ela estava num projeto missionário ali em São Paulo e a gente acabou se conhecendo. Bom, depois do mestrado, eu já tendo caminhado, né, com o Ministério Universitário, durante o período em São Paulo, eu fui para um congresso da CRU em Fortaleza, em 2017, e ali eu tomei o compromisso de entrar como missionário da CRU, e depois do mestrado. Então, depois do mestrado, eu comecei a conversar com pessoas, a levantar sustento, para eu poder estar no ministério com a CRU Campus. E eu fui enviado para o Chile depois de conseguir levantar o sustento. Passei ali 4 meses foi um tempo muito bom por conta da pandemia. Voltei ao Brasil e trabalhei com a equipe de São Paulo até julho desse ano. No momento eu estou estudando para o doutorado e o desejo, a expectativa é de, se Deus permitir, eu com a Kátia, minha esposa, a gente possa estar em São Paulo no próximo ano. Ela vindo como missionária, trabalhando com universitário. Veja só, Ensaião, eu acho que uma coisa que é muito bacana do testemunho do Rodrigo é que muitas pessoas falam sobre a perda da fé na entrada da universidade. E você vê que ele lá foi conquistado pela fé e lá que a fé dele se desenvolveu. De fato, é realmente muito especial. Rodrigo, você falou aí, mas a coisa aqui não está muito bem explicada, não. Vamos conversar Uhum. direito com essa história, porque vamos lá, olha lá, você está estudando uma área técnica abstrata, como física, fazendo um mestrado em cosmologia, né? Eu não sei, dizem que o pessoal que estuda muito é meio doido, não sei se é o caso aí, né? Não sei, então a gente pode conversar à parte depois, né? Como é que funciona isso. E agora você também quer fazer doutorado nessa área, você fez o mestrado aqui na USP. Então vamos lá, muita gente às vezes se atrapalha um pouco com isso, né? Como é que surgiu? Né? Porque, vamos dizer, o Rodrigo está bem encaminhado, vai entrar numa área acadêmica. Como é que surgiu esse apelo, esse chamado, essa convicção, essa conexão missionária mesmo? Quando é que isso aconteceu? Você falou, olha, eu encontrei a fé na universidade. Quando é que essa convicção da parte de Deus veio, né? E eu estou meio curioso aqui. A gente conversou, que história é essa de Chile, né? Por que você tem essa ligação com o Chile? Por causa do antigo jogador Zamorano? O que houve aí, né? Qual que é essa conexão, essa relação? Conta pra gente, que a turma aí, tem gente até do Japão aqui com a gente, de vários lugares do mundo conectados, e o pessoal quer saber. Vamos lá, conta para todo mundo. Uhum. Então, a minha conversão, ela aconteceu no contexto da universidade. Então, e logo em seguida eu conheci estudantes e missionários que estavam atuando com o ministério ali. E eu me identifiquei, com certeza, com as questões, né, das perguntas, né, dos universitários. Eu saí do contexto de diagnosticismo. Então, logo em contato, enfim, Isso com a no fé Pará ou em São Paulo? no Pará, na No UFPA. Pará já. Aham. Isso me trouxe, enfim, uma grande alegria e eu queria, com certeza, compartilhar, né, com pessoas que tinham dúvidas, questões como eu, no contexto da universidade, né? Então, é interessante que quando eu me converti ali no meio, eu entrei numa confusão, né? Eu estava bastante, assim, a física, digamos assim, era tudo para mim. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu quero, enfim, estudar teologia, eu quero, enfim, conhecer mais a Deus, enfim. Comecei a ler, né, livros e
Brennan Manning e outras coisas ali para entender mais da fé cristã. Então, a fé, ela realmente, quando a gente tem esse encontro com Deus, ela realmente nos toca. E então esse despertar de testemunhar de Jesus para as pessoas foi uma coisa que nasceu com a conversão. Nessa caminhada com a Cru Campus, já lá em São Paulo, na USP, eu vi que era muito importante que missionários estivessem presentes para a missão universitária, porque o universitário ele é muito ocupado e eu me via também assim, e era como se muita gente, estudantes, mesmo cristão, tivesse dificuldade de evangelizar, de, enfim, conduzir alguma coisa dentro da universidade. E eu via uma grande necessidade ali, né, o secularismo e tudo isso. E conhecendo, indo para o trabalho da CRU, indo para projetos missionários, congressos da CRU, num desses congressos em Fortaleza, 2017, já com certeza ansiando ter também uma experiência, né, no ministério, num desses congressos eu ali em oração me comprometi em entrar como missionário da CRU. Eu já conhecia, já tinha O que é dado CRU? CRU Explica pro pessoal. Campus. A CRU é uma organização global missionária, nasceu ali em Ok. 50, em Brás, e ela tem vários ministérios, e um deles é a CRU Campus, que trabalha no contexto universitário. Basicamente com um foco ali muito forte em evangelismo, discipulado, no treinamento de cristãos para fazerem isso, para evangelizarem e discipularem. Então, cada ministério é o mesmo DNA, na CRU também é a mesma ideia. Então foi nesse congresso que eu senti paz completa. Foi meio desafiador, estava ali lá no metade do mestrado, então a ideia depois do mestrado era entrar como missionário temporário da CRU. Muito, muito legal, e a gente a gente tem alguns testemunhos, né? O Rodrigo, ele falou há pouco tempo atrás no Geek dos jovens de segunda-feira, e ele pôde então ali comentar até alguns desafios que eles fizeram, alguns trabalhos de evangelismo dentro da universidade, algo realmente muito bacana. Você vê a forma, né, como eles vão até mesmo chamando a atenção das pessoas para o evangelismo e envolvendo, né, o campus da universidade para que tudo isso aconteça. Tem uma pergunta aqui, qual é a sigla, né? O pessoal está perguntando, acho que o pessoal está querendo até ver um site, alguma coisa assim, Rodrigo. Qual que é a sigla do ministério, da CRU? Bom, é CRU, no caso vem de Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, mas hoje o nome na organização global é CRU. Então, se procurar na internet e colocar CRU, de campus universitário, vai achar o CRU, também vai achar. Legal. Legal, pessoal aí já está conectado e mandando perguntas aí pelo chat do YouTube. Agora, Rodrigo, uma das questões é a gente pensar um pouquinho sobre particularidades, né? Desafios particulares dos jovens entrando na universidade, né? Então, queria que você, de repente, até pudesse falar um pouco de você. Eu sei que você se converteu já dentro do campus. E hoje trabalhando, inclusive, a nível aí global, né? Porque a CRU tem nível global de ministério. Como é que vocês veem quais são os maiores desafios para o jovem cristão que está dentro da universidade, em relação, talvez, não só a questão da fé, nesse sentido de manter firme a sua fé, mas até mesmo nesse desafio do evangelismo, desafio de se colocar, né, de mostrar a cosmovisão cristã ali dentro da universidade. Certo. Antes de responder essa pergunta, queria falar porque o Chile, né, que o Sayão É perguntou, verdade. e eu acabei não respondendo, mas a ideia era que inicialmente o intuito era São Paulo, então eu entrava no Ministério está em São Paulo, só que não tinha um missionário que pudesse me treinar em São Paulo. Então a própria liderança da CRU Brasil
ela também sabendo, né, do meu relacionamento com a Kátia como missionária no Chile, e tendo digamos assim, tudo que eu precisava, né, para estar no ministério, a CRU ela deu essa proposta, a liderança ali, para que eu exercesse o ministério no Chile. Então foi um cuidado deles, tanto com o meu relacionamento, mas também para que eu tivesse uma boa experiência no ministério. E realmente foi muito positivo, assim, né? Eu cheguei também a falar com o Saião, a ver o que ele achava, e, e aí realmente foi muito bom, né? A ideia de estar num contexto em outro país, outro Você ficou idioma. um tempo lá, né? Em que Sim, cidade você ficou? eu fiquei na cidade de Santiago, e ali tem a equipe, né, uma equipe de missionárias em Santiago. Na época, tinha uma equipe, estava vindo missionários americanos, tinham 4, e também tinha um casal de missionários que são da Venezuela, que estavam ali atuando. E também o irmão da Kátia, que é missionário na Costa Rica, ele trabalha numa parte de operações da CRU, da América Latina. Ele também voltou para o Chile, então estávamos todos nós ali enfim, pensando ali na missão no Chile. Com os desafios de lá, daquele momento teve as manifestações, várias coisas foram acontecendo, depois veio a pandemia, e muito interessante que quando eu voltei, eu ouvi notícia já com 2 semanas, estando no Brasil, que os missionários ali conseguiram entrar em contato com estudantes e evangelizarem até online, e pessoas receberem a Cristo, e eles começarem a acompanhar esses estudantes que tinham se convertido, né? Então foi um tempo muito, muito bom ali no Chile. Também em São Paulo, no caso eu estava em Belém, né, na verdade em Abaetetuba, no Pará, e eu comecei a acompanhar o ministério com a equipe de São Paulo. E ali também, esse também foi um período muito bom, que a gente começou a estar trabalhando com pequenos grupos online. Então, tinha estudantes, universitários, e basicamente eu quando ajudava 2 estudantes a liderarem um pequeno grupo, pensando nesse foco da CRU, que é forte de evangelismo e discipulado. Falou tudo aí, Dilean, que você que estava perguntando, como é que tá? Sintoniza melhor aí. Acho que ele passou aí, pelo menos ali ele deu todo esse desfecho da pergunta sobre a missão no Chile e a Pois questão é. do chamado. Agora eu vou colocar de novo a minha pergunta. Os jovens passam sim, Rodrigo, por um baita desafio ao entrar dentro do campus universitário, né? Então, nós temos Uhum, já testemunhos até tristes de pessoas que entraram e foram realmente mexidas na sua fé por terem entrado dentro do campus e ficarem com acesso a várias informações. Mas eu queria conversar um pouquinho e ver com você sobre como a CRU mesmo ela pensa sobre esses desafios dos universitários, né? Tanto dos universitários que estão ali cristãos e agora tendo que relacionar a sua fé com tudo aquilo que eles estão vivendo, como também dos desafios para as pessoas, né, os não cristãos que estão ali, os jovens que estão ali no campus universitário. Quais são os desafios pessoais que eles vão enfrentando e que de repente até mesmo isso pode se tornar uma ponte para podermos alcançá-los com a graça do Senhor, né? uhum. Eu vejo que eu colocaria assim 2 problemas fortes, dificuldade forte, que é a questão do secularismo, realmente dentro da universidade, né? É um ambiente que a questão da relativismo, ou mesmo uma ideia, por exemplo, de positivismo, naturalismo, né? De que a ciência explica todas as coisas, essas são coisas que vão estar presentes. Também a questão moral, né? Tipo, o uso, uma moral, digamos assim, não é a moral cristã, né? Existe problemas aí também nessa área. Então, esse é o contexto dos estudantes na universidade, né? E outro problema eu colocaria de tempo. Realmente, o estudante universitário, ele está ali, muito focado em passar no seu curso, ele tem ali iniciação científica, tem ali um estágio,
Então, a missão para o cristão universitário pode, por exemplo, nem aparecer, digamos assim, na agenda dele, né? Então, eu creio que para o cristão que está numa igreja, né, para o cristão universitário, seria muito interessante trabalhar, por exemplo, com ele, a questão de fé, por exemplo, e trabalho, né? Porque o que ele está fazendo, o que ele está estudando, né? A carreira dele no futuro é importante para o reino de Deus, né? Para a missão de Deus, né? A outra coisa é também ele está ciente dessa conversa no meio da universidade e se interar disso, né? Ou seja, temas como ciência e fé, né? Temas como o secularismo, né, de maneira geral, né? O problema, né, do ateísmo, agnosticismo. Não estou falando que ele tem que ler de tudo, enfim, e só para ele vai seguro para a universidade, né? Uhum. Mas ele vai estar nesse contexto. Então, a ideia da igreja é discipular ele para enviar ele para a universidade, entendendo que ele não está ali, por exemplo, apenas para conseguir o seu diploma. Isso é muito importante entender por que isso é importante para o reino, mas também que ele pode impactar vidas, né? Ele pode impactar a vida dos seus amigos e ali tem outra dificuldade. O cristão universitário, como eu, né, quando entrei, depois que me converti, eu também não sabia como evangelizar. E muitos, né, não sabem, né, como compartilhar a sua fé. Então, trabalhar essas questões ali com o cristão universitário é muito, muito bom. Eu acho também um lado muito positivo, a universidade é um lugar de discussão, é um lugar de criatividade, é um lugar de estar se conversando justiça social, estar se conversando estética, vários temas. Então, é um ambiente assim muito criativo para se expor à fé de diversas maneiras, né? A ideia não é, por exemplo, estudar para refutar a fé ou o pensamento do teu amigo, mas é usar esse ambiente, né, de pensamento como oportunidade para apresentar a fé para esses colegas, né? Então seria estimular neles, né, vou colocar assim nos cristãos, o interesse de aprofundar, né, a sua fé, tanto de uma maneira, digamos assim, prática, piedosa, mas também na reflexão sobre a fé, já que é um ambiente, né, de discussão, também da valorização do conhecimento, né, poder também, por amor a eles, ao próximo, né, poder ajudar os estudantes dessa maneira também. Uma outra coisa que ajudaria, que é uma dificuldade forte, é a questão realmente do vínculo do Ministério Universitário, né? Por exemplo, um caso, né, a CRU, tem a ABU, mas com a igreja local. Isso realmente é muito importante, porque quando isso não acontece, os estudantes ou os novos convertidos, eles acabam tratando a comunidade de fé na universidade como se fosse a igreja local, e a igreja local, ela essa comunidade na universidade não supre tudo, porque ela é feita só por universitários, e uma comunidade de fé ela é feita por pessoas de todas as idades, de muitas experiências, e então é muito importante essa conexão da igreja local e do missionário pensando a missão na universidade, porque o universitário como ele é muito ocupado, ele vai ser difícil ele focar para pensar em como eu vou transformar esse lugar. Então o missionário, a igreja local ajuda ele a poder a chegar no seu amigo, compartilhar a fé, discipular, enfim, numa jornada ali maravilhosa de aprendizado no contexto do curso que eles estão fazendo, né? Seja qual for a formação. Mas, Rodrigo, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta sem educação aqui. Pode fazer pergunta sem educação ou não, né? Qual é a sua idade hoje? Eu tenho 29 anos. 29 anos. Olha só, eu tenho ouvido muita gente falar, não, porque os jovens de hoje não querem mais nada, porque não sabemos o que vai ser do futuro, porque como assim, né, tal. 29 anos e você está se envolvendo agora com o doutorado, né?
E me explica um pouco, você falou que você fez um mestrado em física, o que que era mesmo o assunto? Cosmologia é a ideia de estudar a evolução do universo como um todo, enfim, desde do início, né, da era de Big Bang, e como a cosmologia é o estudo da história do universo, né, como as suas componentes, matéria escura, energia escura, influencia em como o universo se expande ou se contrai. Existe essa Esse interação negócio na do física, né? Bóson de Higgs lá entrou no meio do pacote também ou não? Tá no pacote lá no passado, lá na origem, lá próximo da origem, né, Mas do assim, você teve universo. que lidar com isso também, então. Então, e Não, esse negócio de a cosmovisão, a perspectiva bíblica, sim, de fato você vê uma sintonia com o que a gente pode cientificamente pensar em termos de, vamos dizer, de história do universo, ou é um negócio que é só conversa para boi dormir ou para boi acordar, não sei, né? não, eu vejo assim, tem uma frase do Lewis que eu acho bem interessante, que ele dizia que os primeiros cientistas, digamos assim, ali na formação da ciência moderna, eles buscavam as leis, né, na natureza, descobrir quais eram essas leis, porque eles acreditavam que tinha um legislador da natureza, né, que tinha criado todas as coisas. Então, eu vejo dessa maneira, né? Então, Por quais exemplo, cientistas? Que o pessoal fica falando, não, cientista inteligente é tudo ateu. Tem cientistas que a gente conhece que não eram ateus? Você dá uns três, quatro nomes aí para o pessoal. muitos. Tem o Faraday, é um exemplo, Michael Faraday. Maxwell da teoria eletromagnética, os dois, enfim, cristãos e protestantes ali na Inglaterra. Outro na Alemanha, Max Planck, pai da teoria Max Planck. quântica, Uhum. também protestante. Também o cara que propôs, primeiro a falar na teoria do Big Bang, Lemaitre, era um cônego católico, Cônego, olha lá. matemático e também é físico, né? É, e tem, enfim, tem mais exemplos, É né? verdade que o Einstein tinha convicções teístas mesmo definidas? Tem um pessoal que às vezes fala sim, outros falam não. Como é que é essa história? Sim, ele acreditava que Deus ele tinha criado a natureza, mas ele acreditava que Deus não mais interferia nela. Então ele acreditava num Deus é, Tipo impessoal, deísta. né? Uhum. Deísta, exatamente. Exatamente. Agora, agora vamos lá, E explica pra gente. ele influenciou muito ele ir atrás das leis, né? Ele realmente quase sempre estava falando de Deus, né? Eu quero, Deus não teria feito mais bonito ou melhor se não fosse dessa maneira. Então ele está Uhum. sempre admirado com Deus de alguma maneira. E o projeto do doutorado é continuar nessa linha ou você vai mexer com alguma outra coisa meio diferente? É dentro dessa linha, cosmologia, gravitação. Eu tenho o desejo de estudar em cosmologia a parte que eles chamam de inflação, que é o momento ali no início do universo, em que o universo ele se expande de maneira muito acelerada. E aí envolve a teoria da gravitação e teoria quântica. Então seria um lugar propício onde as duas teorias elas se encaixam, porque hoje isso é um problema. Hoje as duas teorias elas caminham separado. A teoria da gravitação do Einstein e a teoria quântica, hoje elas não se conversam. E o lugar onde elas conversariam seria um lugar Quântica onde do Planck, teria. né? Exato, seria um lugar onde teria. Seria muito pequeno e um lugar onde teria muita massa, e esse lugar seria em dois lugares, na origem do universo e dentro de buracos negros, que é onde essas teorias poderiam ser estudadas. Então seria nesse contexto, cosmologia e Olha inflação. lá, se o pessoal já tem medo de inflação na economia, imagine o que que é inflação no campo da cosmologia. Pessoal, eu vou até parar aqui, que o negócio está ficando complicado, está quase tendo uma fissão cerebral, a temperatura está aumentando, o negócio está ficando difícil. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta assim no encaminhamento. Como é que você descobriu, assim, achou a IBNU? Foi algum processo cosmológico aí? Como é que isso aconteceu? Como é que você foi sair do Pará e, de repente, chegou em São Paulo e descobriu a IBNU? Quais foram? Os processos foram físicos ou metafísicos? foram,
Processos, eu estava lendo bastante, Sayão Tim Keller, né, a ideia da igreja, de como a igreja pode impactar, né, a cidade, e, enfim, é, e aí eu pesquisando, sabendo que ia para São Paulo, eu vi que a IBNU se estava, digamos assim, pensando nessas coisas, lendo essas coisas, e aí meu interesse cresceu muito para conhecer a IBNU, né? Está dentro também da, da, da frase ali da missão, visão, né? Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Então, eu entendia que seria uma igreja que compreenderia, digamos assim, eu estar fazendo um mestrado, seria um lugar, digamos, que teria, não seria dois mundos, né? Tá fazendo um mestrado e também tá no contexto da igreja. Perfeito. Gideon, toca a bola para frente aí para a gente continuar no nosso bate-papo especial aí. Vamos lá. Muito legal. E a gente vê então todo esse trabalho e todo esse desenvolvimento acadêmico e todo esse interagir com esse povo aí, ah, muito focado e mergulhado nessas questões todas aí. E aí a gente queria saber um pouquinho, ó, Rodrigo. Então, como que você consegue abordar e consegue então, se você pode até dar alguns exemplos práticos, enfim, exatamente do trabalho dentro dessa comunidade de grandes pensadores para exatamente levar a fé cristã. Como que é o trabalho, o dia a dia, vamos dizer assim, do missionário dentro da universidade. Uhum. Então, o foco da missão universitária, né, com a CRU seria mais ou menos assim: seria encontrar um universitário que ele é cristão, encontrar esse universitário cristão, apresentar a importância da grande comissão, né, para esse universitário e perguntar para ele se ele topa seguir nesse caminho, né, da grande Uhum. comissão de Jesus. Então, seria capacitar, que ele concorde, né, capacitar esse universitário a ele evangelizar, que ele possa compartilhar a fé com seus amigos e também capacitar ele para ajudar cristãos novos convertidos a crescerem na fé. Então, basicamente, Agora, Rodrigo, esses dois focos. você mesmo Oi. colocou que não tem, assim, que a grande questão é não criar debates, né? Você falou que não é para estudar, para simplesmente ficar ali fazendo debates com as outras pessoas e tal, com ideias diferentes. Não é esse o foco necessariamente. Então, como que é o foco da abordagem com essas pessoas? Porque nesse sentido, por exemplo, você estava mostrando vamos dizer assim, encontrar essas pessoas que já são cristãos, né, e fortalecê-los. Agora tem a parte exatamente de evangelismo, né, de encontrar com essas pessoas que não são cristãos e apresentar a fé para essas pessoas. Vocês fazem Uhum. algum tipo de evento? Como é que exatamente vocês colocam isso em prática? Uhum. Olha, o primeiro foco mesmo é que a pessoa ela possa evangelizar, digamos assim, da maneira mais simples possível, né? Tem um Uhum. material ali na CRU que é as 4 leis espirituais, né? Então, apresentar o evangelho, que esse estudante conheça o evangelho de uma maneira, digamos, simples e possa apresentar ele de uma maneira simples, né? Então, agora, a ideia, por exemplo, de se evangelizar de uma maneira relevante, né? Aproveitando, por exemplo, questões que o teu colega tem. Isso não é que a CRU ela faça um treinamento disso, né, apologético. Os treinamentos da CRU são voltados muito forte ali para evangelizar dentro ali, usando os materiais da CRU, né, e também discipular. Mas há um forte estímulo aqui e gera também no contexto, né, dos estudantes que estão envolvidos com a CRU, de discussão, de conversa entre esses próprios estudantes cristãos, livros sendo compartilhados, lidos, enfim. Para dar um exemplo, lá em Fortaleza tem um ministério, né, da CRU ali,
E teve, em 2014, tinha um grupo de cristãos universitários muito interessado em C.S. Lewis. Eles estudavam C.S. Lewis, se reuniam, se encontravam, enfim. E aí eles decidiram fazer um evento chamado Semana C.S. Lewis. Então, nesse evento eles convidavam palestrantes do Brasil, aptos para falar, né, do Lewis. E ali, nessa semana, acontecia, por exemplo, um sarau, e ao mesmo tempo os palestrantes expunham o pensamento do Lewis. Então, há maneiras, eu quero colocar, dizer assim, criativas, né, e um ambiente para apresentar o Evangelho. Mas o foco da CRU, inicialmente, esse é o grande, que eu acho bem interessante, é a ideia do tu conhecer bem o Evangelho, né? A ideia assim, Deus me criou, eu caí, o ser humano caiu, Jesus, ele é o Redentor, né? E a ideia também da pessoa tomar uma decisão. Aí vai gerando uma comunidade em que esses estudantes vão enfim, debatendo, enfim, sobre isso. Agora, Rodrigo, vamos falar com o nosso pessoal que está aí, gente do Brasil, de vários lugares, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, Oceania. Um abraço para todo mundo aí. Você querendo mandar seu recado aí, pode mandar de onde é que você está falando. E temos gente fazendo perguntas interessantes aí que vale a pena a gente, né, conseguir interagir adequadamente nessa proposta de evangelização, né? Eu não sei se você poderia definir para a gente assim, se existe, vamos dizer, uma peculiaridade, uma coisa diferente. Ó, nesse caso aqui na universidade é totalmente diferente. Você está falando, não, a gente vai apresentar o evangelho bem simples, tal, mas o ambiente, por exemplo, a hostilidade é grande, a recepção é limitada, existe, às vezes, uma situação de dificuldade. E uma pergunta que foi mandada aí pelo Nicolas, que vale a pena considerar, existe uma proposta ou uma possibilidade de uma interação, por exemplo, né, de evangelizar professores? Como é que funciona isso? Você pode trocar uma ideia com a gente aí sobre essa questão? Sim, sim. Bom, embora a CRU, por exemplo, desde o seu início, né, quando o Bill Bright ele foi ali formando as 4 leis espirituais, entendia assim, olha, esse é o jeito de evangelizar, né, meio que assim que eles pensaram. Depois de um tempo, né, inclusive aqui no contexto brasileiro, a gente começava a olhar assim, olha, só compartilhando dessa maneira o pessoal não entende, né? Então as 4 leis ficaram como uma direção para o evangelismo, digamos assim, ali tá os pontos do evangelho, mas levar ele para as pessoas, a gente percebe que às vezes é preciso escutar, saber qual é o pensamento ali, as dúvidas, e ali compartilhar o evangelho de uma maneira mais relevante. Vou dar um exemplo, por exemplo, sobre professor, e um exemplo pessoal. No caso, na USP, né, eu participava de um grupo, o meu orientador, enfim, passei ali 2 anos ele me orientando, e ele era também um cara um pouco complicado, como às vezes muito dentro do contexto acadêmico, e, e Deus assim foi impressionante, maravilhoso em toda essa a jornada minha com ele. E interessante que no último dia, quando faltava apenas eu pegar a assinatura dele, né, para entregar a minha dissertação, para, enfim, terminar tudo, né, ele me perguntou assim, o que que tu vai fazer depois, né? Aí eu fui explicar, né, que eu ia entrar como missionário, enfim, começamos um assunto espiritual, não tinha como. O contexto dele era agnosticismo, ele tinha uma certa admiração pela filosofia ou religião oriental, e ali a gente começou uma conversa sobre fé. E aí a gente começou a falar sobre fé e ciência inicialmente, citei nessa conversa ia perguntando, citei exemplos, né, de cristãos na ciência, e ali eu comecei a expor para ele o evangelho, na ideia de, por exemplo, na universidade,
existe os professores, parece, e os estudantes, eles querem sempre ir subindo de estrutura, né? Vai para o mestrado, tem um certo poder, vai para o doutorado, tem um certo poder, e esse poder vai aumentando, e tem pessoas ali que constroem a sua identidade em cima disso. E tem um momento que eles chegam lá no alto, eles chegam, e são muito grandes, mas mesmo assim eles entendem que ainda não são felizes. E tem um problema, né? Eles acreditavam que isso ia resolver a vida deles, mas isso não resolveu a vida deles. Eles Não buscavam uma preenche. espécie de salvador, né, na ciência ou na carreira acadêmica, mas não encontraram esse salvador. Então eu falava para ele, olha, esse problema está no ser humano em geral, né? Todos nós acreditamos que alguma coisa vai tornar a gente feliz. Pode ser a esposa, pode ser uma carreira. E a gente está buscando claramente, está dizendo, claramente está perdido e buscando Salvador. E o cristianismo está falando isso. Está falando que todo mundo está perdido e que existe um verdadeiro Salvador. E ele perguntava, aonde está isso? Essa ideia de que todo mundo está perdido, né? Aí, né, Romanos, né, 13 e tal. Então a conversa foi fluindo. Quando eu saí dali, eu não fiz uma convocação para ele assim, enfim, você se compromete com Jesus, alguma coisa do tipo, né? Era no sentido de explorar a fé com ele. Quando eu saí dali, eu saí assustado, porque para mim, eu tinha entrado na sala, não esperava nada, que nada desse acontecer, e tipo, Deus resolveu fazer algo, assim. Tipo, é como se ele me metesse ali, eu vou fazer algo, tu vai ver. E aí eu saí realmente da sala, eu estava assim, incrédulo, né, com o que tinha acontecido, porque eu nunca esperava que eu evangelizaria. O meu orientador, desde a graduação, eu já o admirava pelos seus trabalhos. E aí o que aconteceu que isso estava próximo do Natal, eu queria me despedir de novo dele, não encontrei na sala dele e comprei um presente para ele, que é o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, e deixei no escaninho dele ali, e, enfim, agradecendo ele. Então, enfim, acontece, eu vou colocar assim dentro desse contexto da universidade de forma, né? A ideia é realmente vendo como é cada pessoa, nas relações, que tem com essa pessoa, quais são as questões, e são de todos os tipos, mesmo. Ainda pensando um pouco sobre essa relação e tudo, o Alex colocou uma pergunta aqui sobre como reagir a muitas vezes quando os professores eles literalmente trazem algum tipo de até ofensa para a pessoa cristã, né? Tentam rebaixar, humilhar, alguma coisa nesse sentido, o cristianismo e a pessoa cristã. Você passou alguma experiência relacionada a isso? Ou tem alguma dica? Sim, eu passei, sim. Quando eu estava fazendo a graduação, o meu orientador de TCC, ele era um evangélico que tinha se decepcionado com a igreja e meio que no doutorado dele, ele agradecia a Deus, mas quando ele entrou na UFPA, né, como professor, ele já tinha rompido com a fé. E aí era muito complicado a coisa com ele, né? Eu também estava novo na fé, né? Então a gente debatia, né? Ele publicava coisas na internet, né? Enfim, dizendo que os cristãos e tal, e eu querendo provar que o cristianismo era razoável, e aí respondia. Então não foi, mas acontece, né? Pessoas estão às vezes decepcionadas, né, com a igreja, e, e aí eu senti isso, no caso, na universidade. E também de alguns estudantes, vou colocar assim, às vezes terem realmente sim, um preconceito. Eu tinha colegas que eram ateus e, e um preconceito de que, tipo, o cristianismo não é um lugar para gente que estuda, ou gente que pensa e tal. Então tem, mas a gente tem que avançar, ver que não tem nada a ver e conversar uma conversa boa com eles e verem que não é assim, né? Por exemplo, esse meu colega está no contexto da física, é uma coisa que nos une. Então a gente conversar ali sobre física e tal, ele já vai tipo, olha, né? Esse cara fala sobre ciência e tal, né? Enfim, e aí a gente pode ir desenvolvendo os assuntos.
Mas, Rodrigo, eu sei que isso às vezes é complicado e o pessoal realmente quer saber. A Aline também levantou uma pergunta interessante aqui, né? Quando vocês tentam fazer qualquer coisa, eu também passei pela USP, né? Passei por vários ambientes da FEFELESH, tanto no contexto do bacharel como no mestrado, e a gente enfrentava situações assim não muito simpáticas às vezes, né? Mas assim, quando vocês queriam fazer alguma reunião, algum evento, não sei se vocês fazem exatamente isso, alguma coisa que precisa interagir com a universidade, isso é possível, não é? Isso é recomendável, não é? Ou a ideia é fazer paralelo? Como é que é? Dá para fazer alguma coisa em conjunto, em parceria? Por exemplo, você vê muito, assim, historicamente, o Ravi Zacharias, né, que era um grande Uhum. apologeta, ele dava palestras, a universidade permitia. Como é que é essa possibilidade de interação assim? Como é que funciona? Não, existe. Os estudantes eles podem se encontrar para ter um tempo tipo de pequeno grupo, né, de estudar a Bíblia. É permitido nos espaços abertos. Tem algumas universidades que não. Geralmente, universidade particular, a gente tinha mais dificuldade de que os estudantes pudessem se encontrar. Eventos também a gente consegue fazer. A Semana C.S. Lewis ali em Fortaleza era um evento grande. Enfim, e aí eles conseguiam auditório. Então é possível porque a gente se apresenta como um movimento estudantil, né? A Cru Campus é como um movimento como qualquer outro dentro da universidade, né? E a ideia nossa é de também fazer o bem para a universidade. A ideia de apoiar o estudante. Então a universidade ela libera, né, espaço para a gente fazer algum evento. Agora sim, o foco, né, embora possa acontecer encontros de estudantes, tipo uma comunidade ali, um pequeno grupo, mas o foco é realmente essa relação pessoal de estudante com Interpessoal. estudante, evangelismo, aí faz um grupo de discipulado, naturalmente surgindo. Esses estudantes eles podem, vamos marcar, vamos se encontrar semanalmente aqui, mas esse não é o foco, mas embora isso aconteça muito. Muito bem. Gilian, tem mais alguma coisa para colocar para o Rodrigo antes da gente caminhar aí quase para o desfecho? Eu creio que a grande questão aqui, Rodrigo, e o que é muito bacana de ver o seu testemunho e ver essa oportunidade, inclusive até o Nicolas também acabou de colocar aqui no chat, é exatamente de ver esse desenvolvimento da vida da pessoa cristã de uma forma natural, discutindo, né, e entrando na universidade e trabalhando e conversando até mesmo com toda a comunidade acadêmica de igual, sem querer mostrar algo que seja superior ou qualquer síndrome também de inferioridade, né? E eu creio que isso realmente vai despertando e vai mostrando uma diferença total do cristianismo enfim exatamente de mostrar como o cristianismo ele é razoável, a pessoa cristã ela está totalmente aberta a discutir os assuntos da ciência ou de qualquer outra área de estudo. Eu creio que dentro dessa questão, como você vê, talvez essa é a pergunta, né? Como você vê exatamente isso? E até mesmo para aquelas pessoas que estão hoje, né? Nós estamos aí já no final do ano, muitos adolescentes para jovens aí já se preparando para o vestibular e coisas desse tipo. Quais são essas dicas, essas orientações que você pode dar para essas pessoas que vão entrar na universidade ou até mesmo jovens que já estão na universidade, mas que não fazem parte, por exemplo, de algum grupo ou que têm se meio que se isolado, né? Dentro ali da universidade, até sofrendo os ataques ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, queria que você mostrasse ou falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? E desse essa orientação para essa galera, porque eu creio que isso é fundamental. A gente vê Uhum. isso quando conversa contigo, né? Sobre a importância desse grupo, de um fortalecer o outro, de um ajudar o outro, e essa pessoa então estar preparada para esse ambiente, né? Então, eu diria assim que a equipe de missionários em São Paulo,
estão muito interessados em encontrar esses estudantes cristãos, né? Então, um passo seria esse, né? Por exemplo, eu poderia, se alguém, né, um desses estudantes entrar em contato comigo, eu poderia fazer essa pessoa entrar em contato com um missionário da CRU em São Paulo. E aí eles poderiam, claro, caminhar junto, e isso seria muito bom. E E eu lembrando diria também que temos assim, pessoas aí de todo o Brasil e do mundo nos ouvindo, né? Então isso é importante, essa conexão maior aí, né? aí eu diria assim para a questão da igreja local de Lea. Eu creio que é muito chave mesmo, né? A igreja local, ela pensar na missão universitária no sentido assim, olha, esse pessoal acabou de escolher uma formação, uma carreira. E isso é muito importante para o reino de Deus. E eles entenderem que eles estão assim na missão, eles não estão assim em qualquer lugar, né? Então a ideia da igreja local é discipular esses estudantes para elas verem da maneira adequada a universidade. A universidade é um lugar que eu vou me formar para ser bênção no reino de Deus, né? Com a minha formação, mas também é um lugar que eu vou encontrar muitas pessoas que não têm fé e Deus quer alcançar essas pessoas. Então, a igreja local ajudar esse estudante a compartilhar, como compartilhar a sua fé, né? Trabalhar também os assuntos com essas pessoas dessa idade, que estão entrando na universidade, os temas que estão dentro da universidade, né? O secularismo, né? Qual a importância, assim, de eu aprofundar a minha fé, pensando né, no secularismo, a ideia do relativismo, e é muito interessante, porque a universidade é um ambiente realmente de conhecimento é valorizado, isso é muito positivo, e tem muito material bom, né, C.S. Lewis e tantos outros, assim, para aprofundar, responder minhas questões pessoais, minhas dúvidas, e também ajudar a responder a dúvidas das pessoas. Mas eu diria esse conteúdo apologético, né, mais como um fundo, né, mas a ideia ali do evangelismo, de aprender ali o evangelho mesmo, né, para a sua vida, né, o que é o evangelho e para poder levar para esses estudantes na universidade. Então vale para o problema da missão da universidade vale para toda a igreja local, né? Ela pensar, olha, tem gente que vai para ali, Deus quer alcançar essas pessoas e eles vão se formar e isso vai abençoar a cidade. Então, Rodrigo, nós vamos caminhando para o desfecho, só fazer uma sinalização. A Vânia, que está nos Estados Unidos, né? Até pergunta se tem como a gente aqui preparar, como é que se prepara desde os adolescentes para chegar ao jovem que está com sede de evangelizar, que precisa bastante lá. E o Reginaldo dá uma dica interessante, que é melhor, quando ser provocado, não reagir do mesmo jeito, né? Mas deixar marcado com o testemunho a sua vida nessa direção, né? E eu queria perguntar para você, né, uma coisa importante aqui, é o seguinte. Bom, o Rodrigo tem caminhado aí nessa proposta missionária, ele está se dedicando a isso, né? A IBNU o apoia parcialmente, né? E ele vai precisar de sustento, né? Até porque ele vai casar, vai voltar aqui para São Paulo, vai entrar no doutorado, vai trabalhar. Então, vou pedir para todo mundo orar pelo Rodrigo, né? E está em interação com a gente. Se qualquer pessoa quiser estabelecer conexão, quiser inclusive investir nesse ministério de uma maneira adequada, tem todo o apoio aí da IBNU, né? Que a gente pretende de fato que o reino de Deus seja vencedor em todas as áreas possíveis em que o evangelho pode fazer diferença, como sal da terra e luz do mundo, que nós temos esse chamado da parte do Senhor. Então, Rodrigo, dá mais uma dica para a gente aí, como é que é, como é que a IBNU e a turma toda que está à nossa volta pode, de alguma maneira, colaborar, ajudar para que a gente multiplique esse ministério que Deus tem trazido para a sua vida e de muita gente que está em sintonia com a gente. ok. Eu queria dizer que a CRU, né, como tem várias pessoas de outros países acompanhando a live,
A CRU ela está em mais de 190 países, então é possível que nesse país possa ter um ministério que trabalhe com estudantes universitários. Então dá uma olhada, né, ver se existe esse ministério, né, que trabalha com os universitários. Naquela ideia que estava conversando anteriormente com o Dileana, a pergunta que ele fez, né? Eu colocaria assim, a IBNU já está nos ajudando muito, né? É uma bênção na nossa vida, minha e da Kate, mas eu diria que o que fortaleceria esse ministério em São Paulo, no contexto que a gente vai estar, a Kate vem aí, né, como missionária da CRU, mas seria realmente essa parceria, né, da igreja local, né, a IBNU, com o ministério da CRU Campus em São Paulo, né? Ele realmente tem procurado parcerias, a equipe de São Paulo, isso também tá, no Chile, eles têm procurado trabalhar com as igrejas locais. A ideia também de enviar os estudantes, né, trabalhar no coração, na mente, né, dos estudantes que estão na IBNU, para pensarem nisso, na missão da universidade, ou seja, enviar eles para com foco, né, de ser bênção na universidade. Eu colocaria esses. O Sayão colocou aí a questão do sustento. A Cate, ela está ali por volta de 80%. Então, para completar o seu sustento para vir para o Brasil. Então, realmente, isso também nos ajudaria muito. E também oração, porque realmente é Deus. Tipo, por que que eu não me perdi na universidade e encontrei Deus? Porque Deus, enfim, ele interviu e ele que faz as coisas realmente acontecer, né? A ideia desse evangelismo com meu professor foi Deus, né? Eu nunca imaginava. E outras situações, toda conversão é um milagre, é Deus. Então, é orar para que realmente Deus esteja abençoando, né, o contexto todo aí da universidade. Muito bem, a gente quer agradecer, Rodrigo, de coração, dizer que a gente às vezes está longe, mas nós estamos juntos, estamos perto, e você voltando para cá em janeiro, a gente vai estar junto aí para que Deus de fato nos abençoe nessa caminhada que é tão importante para formar a turma nova, testemunhando na universidade, fazendo diferença, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Mando um abraço para toda a família aí, né, no Pará. Quase que eu ia pedir castanha, mas deixa para uma outra oportunidade, né? Vou levar com açaí. Mas, opa, com açaí, né? E então nós queremos agradecer a presença de todos e pedir que vocês continuem seguindo a IBNU e multiplicando o reino, né? Aí você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que toda vez que tivermos algum evento desse, você poder ter a oportunidade de ser avisado e conectado, né? Também nas nossas diversas redes sociais, Instagram, também Facebook, né? E ore para que Deus aí nos abençoe na nossa caminhada de servir no Reino. E a gente encerra esse momento, né? Agradecendo a todos que participaram aí, o Jonatas, a Suzy, né, que estão interagindo aí com a gente também, e também, principalmente, o Dilean, que fez parte diretamente aí desse momento, e eu vou pedir que o Dilean termine a nossa live com uma palavra de oração, pedindo que Deus, então, abençoe, especialmente o Rodrigo, e esse ministério, e também os nossos queridos aí dos quatro cantos da terra que estão sintonizados com a gente. Vamos, então, orar. Sim. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar com o Rodrigo, de ouvir o testemunho dele e esse ministério tão especial e fantástico que o Senhor tem proporcionado através da vida dele, alcançando ali e fortalecendo a vida de jovens universitários aqui no Brasil, lá no Chile, e por esse ministério da CRU, que é um ministério global e que tem investido nos universitários por todos os cantos, Senhor. Pai, queremos pedir que o Senhor continue abençoando a vida dele, fortalecendo, dando toda a sabedoria, que nesse processo agora do casamento o Senhor esteja abrindo as portas, direcionando todas as coisas, e aguardamos a vinda dele aqui para São Paulo, para estar conosco aqui e estar totalmente integrado também na IBNU,
que o Senhor mesmo possa estar direcionando cada passo disso aí, questão do apartamento ou da casa para eles morarem, o término aí desse processo para ingresso no doutorado, que o Senhor também possa coordenar todas essas coisas com toda a sua sabedoria para que tudo corra 100% bem. Senhor, muito obrigado por cada um que esteve conosco, que o Senhor derrame do seu amor e da sua graça em todos esses lares conectados conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, obrigado então, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Bom descanso. Boa noite, Guilherme. Boa Um noite. abraço e boa noite a todos os nossos queridos aí. Até a próxima oportunidade aí, em sintonia com a IBNU. É isso aí. Obrigado a todos. Isso aí, um abraço de Leão. Deus abençoe aí todos vocês e o pessoal que está nos acompanhando. É isso aí. Abração. Obrigado. Tchau. Abraço.